Você fugiu achando que podia levar tudo de mim? Não, Rafael, eu vim buscar o que sempre foi meu. Inclusive a empresa que você pensa controlar. O lustre de cristal acima da sala de jantar dos Carvalho custava mais do que o apartamento onde Valentina Souza havia crescido. Ela sabia disso porque Eduardo havia mencionado o fato 2 vezes durante o primeiro jantar a que fora convidada, 2 anos atrás, com a casualidade de quem comenta o tempo. Naquela noite, ela sorriu e disse que era lindo. Hoje à noite, de pé sob a mesma luz que fragmentava em 1000 direções e pousava em pedaços sobre os ombros dos convidados, Valentina pensou que lustre nenhum iluminava o que as pessoas não queriam ver. Havia 83 pessoas na sala. Ela as contara, não por ansiedade, mas por hábito. Sua mãe havia lhe ensinado isso quando criança. Em qualquer ambiente desconhecido, conte as saídas primeiro, depois as pessoas. A sala tinha 3 saídas. As 83 pessoas estavam distribuídas entre as mesas cobertas de linho branco, os grupos de pé junto às janelas que davam para o jardim iluminado e os poucos que circulavam com taças de espumante na mão, como se o champanhe fosse um acessório e não uma bebida. Valentina estava de pé perto da parede leste, com o casaco dobrado sobre o braço esquerdo. Ela havia chegado com o casaco já na mão. Dona Lívia Carvalho havia notado isso assim que Valentina entrou pelo salão principal, 40 minutos atrás. Valentina vira o olhar da futura sogra pousar no casaco e permanecer ali um segundo a mais do que o necessário. Não foi desaprovação. Foi reconhecimento, e esse era um sentimento muito mais interessante de observar no rosto de uma mulher que passara a vida inteira controlando tudo ao seu redor. Você está bem? A voz era de Camila, prima de 2º grau de Eduardo, que aparecia ao lado de Valentina com uma taça na mão e um sorriso que não chegava aos olhos. Camila era o tipo de pessoa que perguntava como você estava apenas quando tinha certeza de que a resposta seria ruim. Você parece um pouco distante esta noite. Estou ótima, disse Valentina, e a simplicidade da resposta frustrou Camila o suficiente para que ela se afastasse em direção a outro grupo após 30 segundos de silêncio. Do outro lado da sala, Eduardo conversava com 3 homens que Valentina reconhecia como sócios do pai dele. Ele estava de terno escuro, com aquele porte que sua mãe havia cultivado nele desde pequeno, ombros para trás, queixo ligeiramente erguido, a postura de quem nunca precisou lutar por um lugar na mesa porque a mesa sempre havia sido construída para ele. Valentina o conhecia há 2 anos e 7 meses. Havia amado a versão dele que aparecia tarde da noite, sem gravata, com o cabelo levemente desarrumado, falando sobre as falhas do próprio pai, com uma honestidade que ela ingenuamente tomara por maturidade. Depois entendeu que era apenas outro tipo de performance. Eduardo ergueu os olhos e os dois se olharam por um momento. Ele desviou primeiro. O envelope estava no bolso interno do casaco. Valentina sentiu o peso dele sem precisar tocar-lo, da mesma forma que se sente uma pedra dentro do sapato mesmo quando se para de caminhar. O cartório havia ligado na quinta-feira passada. Ela havia ido na sexta de manhã, antes que Eduardo acordasse, e na tarde de sexta havia feito uma cópia que entregou pessoalmente ao único advogado em quem confiava. O original ficara com ela. Nenhuma das 83 pessoas na sala sabia disso. O tintilar de uma faca contra uma taça cortou o murmúrio geral como uma linha traçada no meio de uma página. Eduardo estava de pé agora, ao centro da sala, com um microfone sem fio que alguém havia colocado em suas mãos com a eficiência discreta que os funcionários dos Carvalho haviam aprendido a cultivar ao longo de anos de eventos como este. Dona Lívia posicionou-se ligeiramente atrás e à direita do filho, com as mãos cruzadas na frente do corpo e um sorriso que Valentina só podia descrever como preparado. Boa noite a todos, disse Eduardo, e a sala ficou quieta com a rapidez obediente que o dinheiro certo comprava. Obrigado por estarem aqui esta noite. Sei que muitos de vocês vieram de longe, e isso significa muito para minha família. Uma pausa calculada. E significa muito para mim poder compartilhar com vocês uma decisão importante. Valentina percebeu que algumas pessoas começavam a se virar em sua direção. Ela ficou quieta. Valentina e eu conversamos, disse Eduardo, e o uso do plural era cuidadoso, quase gentil, como se houvesse de fato uma conversa, como se as palavras que ele dissera a ela 3 dias atrás em voz baixa no escritório do 3º andar fossem uma negociação entre iguais e não um comunicado entregue com a frieza de quem fecha uma conta bancária.
e chegamos juntos à conclusão de que o noivado não deve seguir em frente. O silêncio que se seguiu tinha textura. Era o silêncio de 83 pessoas prendendo a respiração ao mesmo tempo, esperando o próximo som. O próximo som que esperavam era o de uma mulher desmoronando. Um soluço. Uma voz que treme. Passos rápidos em direção a uma saída qualquer. Os pés que correm antes que a dignidade complete o raciocínio. Valentina colocou o casaco. Ela o fez devagar, passando primeiro o braço direito pela manga, depois o esquerdo, como se estivesse se preparando para sair para um dia frio e não para os olhos de 83 pessoas que esperavam ver sangue. O casaco era de lã cinza escuro, com botões de chifre, e ela havia comprado com o primeiro salário do emprego que conseguira sem ajuda de ninguém. Era o melhor casaco que ela possuía. Ela o abotoou do segundo botão ao quinto, com a calma de quem tem todo o tempo do mundo. Valentina. A voz de Eduardo soou ligeiramente diferente agora. Não arrependimento. Algo mais próximo da irritação de um roteiro que estava saindo dos trilhos. Ela ergueu os olhos para ele. Depois sorriu. Não foi um sorriso de desafio, nem de dor disfarçada, nem o sorriso trêmulo de alguém que está tentando não chorar. Foi o sorriso de uma pessoa que acabou de confirmar algo que já suspeitava. Sereno, quase íntimo, como se fosse uma conversa só entre os dois e as 83 pessoas ao redor fossem cenário. Dona Lívia deu um passo à frente. Valentina, acho que seria melhor se... Boa noite a todos, disse Valentina, e sua voz saiu clara, sem o esforço que as pessoas esperavam encontrar nela. Desculpem o transtorno. E então ela se virou em direção à porta principal, atravessou a sala com passos regulares que não eram rápidos demais nem lentos demais, pegou sua bolsa pequena da mesa junto à entrada onde a havia deixado e saiu. A porta fechou atrás dela com um clique discreto. Do lado de fora, o ar de São Paulo em junho tinha aquela frieza seca que chegava de repente depois do cair do sol, como um lembrete de que a cidade nunca era exatamente o que parecia ser nas horas de luz. O Jardim dos Carvalho estava iluminado por spots discretos enterrados na grama, e as luzes faziam sombras compridas nas fileiras de palmeiras que ladeavam o caminho até o portão. Valentina caminhou por esse corredor de luz e sombra com as mãos nos bolsos do casaco, e quando sua mão direita encontrou o envelope dentro do bolso interno, ela não o puxou para fora. Apenas o tocou com a ponta dos dedos, como quem verifica que um objeto valioso ainda está no lugar. O motorista do aplicativo estava esperando na rua. Ela havia pedido antes de entrar no evento, com 1 hora de antecedência, escolhendo a opção de agendamento. Isso também não foi acidente. Dentro do carro, enquanto o jardim iluminado dos Carvalho sumia pela janela traseira, Valentina tirou o celular do bolso. Havia 3 mensagens de amigas que estavam na festa e que, com a velocidade característica de grupos de WhatsApp, já haviam formado uma corrente de indignação coletiva em seu nome. Ela agradeceu a cada uma com poucas palavras. Havia também uma ligação perdida de seu irmão, Bruno, feita 20 minutos antes, durante o discurso de Eduardo. Ela olhou para o nome na tela por um momento antes de guardar o celular sem retornar à chamada. Bruno sabia. Não tudo, mas o suficiente para entender por que ela havia saído sorrindo. O apartamento de Valentina ficava no Itaim Bibi, num prédio sem portaria 24 horas e com uma academia no subsolo que ela nunca havia usado. Era o tipo de apartamento que os Carvalho nunca teriam pisado sem um motivo profissional, e ela sempre havia gostado disso nele. No elevador, ela tirou os brincos que havia emprestado de uma amiga para a noite e os colocou com cuidado dentro da bolsa. Quando abriu a porta do apartamento, as luzes da cidade entravam pelas janelas sem cortinas e pousavam em formas irregulares sobre o chão de concreto polido. Ela colocou o casaco com cuidado no cabide junto à porta. Tirou o envelope do bolso interno antes de pendurá-lo. O envelope estava fechado com lacre de cartório. Dentro havia uma certidão de transferência de cotas de uma empresa chamada Vega Participações S.A., datada de 18 meses atrás, assinada pelo pai de Valentina em favor da filha como quitação de uma dívida documentada. A Vega Participações, por sua vez, detinha 32% das ações ordinárias do Grupo Carvalho através de uma cadeia de participações que passava por 2 holdings intermediárias registradas no interior de Minas Gerais. Valentina havia descoberto a existência da Vega Participações por acidente num domingo à tarde,
quando ajudava o pai a organizar documentos antigos para uma declaração de imposto de renda atrasada. A pasta estava rotulada como papéis do escritório antigo e havia ficado por 2 anos no fundo de um armário no quarto de hóspedes da casa do pai. Dentro da pasta havia documentos que ela não conseguiu entender de imediato, então os fotografou discretamente e passou a semana seguinte estudando cada um deles com a meticulosidade que havia desenvolvido nos anos em que trabalhara como assistente administrativa numa consultoria financeira de médio porte. Levou 3 semanas para entender o que tinha nas mãos. Levou mais 2 para entender por que o pai havia assinado aqueles documentos. E levou mais 1 semana para entender que Eduardo sabia, ou ao menos suspeitava, e que o noivado havia sido, desde o início, uma tentativa de manter Valentina próxima o suficiente para que ela nunca precisasse ser explicada, apenas controlada. Ela colocou o envelope sobre a mesa da cozinha e foi fazer café. Enquanto a máquina aquecia, ficou de pé junto à janela olhando para as luzes da cidade espalhadas como uma versão terrestre do céu e pensou que havia um tipo específico de solidão que vinha não de estar sozinha, mas de saber coisas que ninguém ao seu redor queria que você soubesse. O telefone tocou. Era Bruno. Ela atendeu desta vez. Você saiu sorrindo, disse ele sem preâmbulo, com a voz tensa que ela conhecia desde a infância, a voz que ele usava quando estava com medo, mas não queria admitir. Todo mundo ficou olhando. Dona Lívia ficou branca. Ficou? Val. Uma pausa. O que você está planejando? Valentina olhou para o envelope sobre a mesa. Nada que você precise se preocupar. Isso é exatamente o tipo de coisa que me faz me preocupar. Bruno. Ela manteve a voz calma, da mesma forma que mantivera no salão dos Carvalho. Você assinou os documentos que eu te pedi? Silêncio. Bruno. Sim, disse ele. Por fim, com o peso de alguém que colocou a assinatura em algo que não entende completamente, mas que confia mais na irmã do que na própria avaliação. Assinei. O advogado confirmou o recebimento. Obrigada. Você vai me contar o que está acontecendo? Quando for a hora certa, disse ela. Dorme bem. Ela desligou e ficou olhando para a tela apagada do celular por um momento. Depois voltou para a janela, pegou a xícara de café que havia enchido sem perceber e olhou para as luzes da cidade, que continuavam ali, indiferentes e constantes, da mesma forma que continuariam amanhã e depois de amanhã, independente do que acontecesse nos salões iluminados de cristal de qualquer família em particular. No cartório, o funcionário havia olhado para ela com aquela expressão cautelosa de quem recebe documentos que não entende completamente, mas cujo peso reconhece. A senhora tem certeza que quer registrar a transferência agora? Havia perguntado. Não há urgência legal para fazer isso esta semana. Tem. Valentina havia respondido, simplesmente, e a simplicidade havia sido suficiente. Ela terminou o café de pé junto à janela, depois foi até a mesa, colocou o envelope dentro de uma pasta de arquivo numerada e levou a pasta até o armário onde guardava os documentos importantes. O armário tinha chave. Ela girou a chave 2 vezes, como sempre fazia, e guardou a chave no fundo da gaveta de roupas íntimas, dentro de uma meinha dobrada. Então foi se deitar. Ela dormiu, o que mais tarde as pessoas achariam impossível, mas que fazia todo o sentido para quem sabe exatamente onde está e aonde está indo. A reunião de terça-feira havia sido desmarcada sem explicação. A de quarta havia sido adiada por 48 horas. Na manhã de quinta-feira, quando Valentina chegou ao escritório da consultoria onde trabalhava como analista sênior e ligou o computador, havia um e-mail de seu chefe marcado com o horário de 6h50 da manhã, pedindo que ela passasse em sua sala antes do meio-dia. O e-mail não dizia mais nada, mas não precisava. Henrique Dantas só enviava e-mails antes das 7, quando o assunto não podia esperar, e assuntos que não podiam esperar raramente eram bons. Ela foi à sala de Henrique às 9h30. Ele estava de pé junto à janela com uma expressão que ela reconheceu como a de alguém que recebeu uma ligação que não queria receber. Tivemos um problema com a conta Monteiro, disse ele, sem preâmbulo, voltando para a cadeira e abrindo uma pasta sobre a mesa. Eles querem retirar o contrato. Por quê? Valentina sentou-se na cadeira à frente da mesa. Henrique hesitou um segundo. Recebi uma ligação de Fábio Monteiro ontem à tarde. Ele mencionou que havia recebido informações que o deixaram desconfortável com a situação. Que tipo de informações? Outro silêncio. Henrique era um homem bom, do tipo que ficava visivelmente desconfortável quando precisava transmitir más notícias que não tinha como suavizar.
Sobre você, Valentina. Sobre sua situação pessoal. Uma pausa. Ele usou a expressão instabilidade recente. Valentina ficou quieta por um momento. Fábio Monteiro era sócio de um escritório de advocacia empresarial que havia trazido a consultoria de Henrique 2 anos atrás por indicação de Eduardo Carvalho. Entendo, disse ela. Eu não acredito em nada do que foi insinuado, disse Henrique, com uma urgência que ela reconheceu como genuína, mas a conta Monteiro representa 15% da nossa receita trimestral e eu preciso de tempo para gerenciar isso. Estou pedindo que você tire uma semana, talvez 2, enquanto eu converso com eles pessoalmente. Era uma demissão suave disfarçada de consideração. Ou talvez fosse realmente consideração, e a diferença entre as duas coisas dependia do que Henrique faria na semana seguinte. Valentina decidiu acreditar na segunda opção, porque acreditar na segunda opção não lhe custava nada no momento. Tudo bem, disse ela. Posso tirar a semana? Saiu do escritório às 10 da manhã com uma semana de licença não solicitada e uma certeza que foi crescendo durante o trajeto de volta para casa no metrô. Eduardo havia ligado para Fábio Monteiro, ou Dona Lívia havia ligado. O resultado era o mesmo. Eles haviam esperado 3 dias após o evento para agir, o que significava que não estavam operando por impulso emocional, mas por estratégia, e estratégia levava mais tempo para se organizar do que a raiva. Isso era paradoxalmente uma boa notícia. Estratégia podia ser antecipada. Ela estava aquecendo o almoço quando o interfone tocou. A voz do porteiro soou levemente tensa, como a voz de alguém que está transmitindo uma mensagem de uma pessoa que não aceita bem a palavra não. Tem um senhor aqui chamado Eduardo Carvalho dizendo que é urgente, Dona Valentina. Ela olhou para a panela por um momento. Manda subir. Eduardo apareceu na porta do apartamento com aquela expressão específica que ela havia catalogado ao longo de quase 3 anos. Sobrancelhas ligeiramente franzidas, mandíbula tensa, o olhar de alguém que está acostumado a entrar em ambientes já sabendo o que encontrará e que está momentaneamente desconfortável por não saber. Ele olhou para o apartamento como se o estivesse vendo pela primeira vez, o que era literalmente verdade, já que Valentina nunca o havia convidado para entrar. Posso entrar? Já está entrando, disse ela, abrindo a porta mais. Quer café? Não. Ele entrou. Ficou de pé no meio da sala, olhando ao redor com a expressão de quem está calculando o valor de metro quadrado de um imóvel. Depois olhou para ela. Valentina, precisamos conversar sobre alguns documentos. Quais documentos? Você sabe quais documentos. Ela foi até a cozinha, encheu uma xícara de café que não havia sido pedida e voltou para a sala. Sentou-se no sofá e cruzou as pernas. Explica para mim como se eu não soubesse. Eduardo respirou fundo. Era o tipo de respiração que as pessoas fazem quando estão tentando manter a calma que consideram superior. Há documentos registrados em seu nome relacionados a uma participação societária no Grupo Carvalho. Esses documentos foram registrados de forma irregular. Irregular como? A transferência das cotas foi feita sem o conhecimento do Conselho. O Conselho de Administração do Grupo Carvalho, disse Valentina, com cuidado, não precisa aprovar transferências entre pessoas físicas de participações em holdings privadas. Isso é regulado pelo contrato social de cada holding. Ela manteve a voz neutra, o tom de quem está corrigindo um equívoco factual numa reunião de trabalho. Você pode verificar com qualquer advogado societário. O silêncio que se seguiu tinha um tipo diferente de textura do silêncio do salão de festas. Este era o silêncio de alguém que veio preparado para uma conversa e descobriu que a outra pessoa está preparada para outra. Valentina. Eduardo aproximou-se, parou a 2 metros dela, e a proximidade era calculada. Próximo o suficiente para parecer íntimo, distante o suficiente para ser formal. Eu sei que você ficou magoada. O que aconteceu na sexta foi... O que aconteceu na sexta não é o assunto desta conversa, disse ela. Você veio falar sobre documentos. Então fala sobre os documentos. Ele estudou o rosto dela por um momento. Valentina sabia o que ele estava procurando. Sinal de raiva, de mágoa, de vulnerabilidade que pudesse ser usada como alavanca. Não encontrou nada que fosse utilizável, o que a sabia que o irritaria mais do que qualquer outra resposta emocional que ela pudesse dar. Há um caminho simples aqui, disse ele por fim, com a voz de quem está sendo razoável apesar das circunstâncias. Minha família está disposta a fazer um acordo. Uma compensação financeira pelo tempo que vocês estiveram juntos, pelo constrangimento de sexta. Em troca,
Você assina a transferência de volta das participações para o nome do meu avô, que é onde deveriam estar desde o início. Seu avô faleceu há 3 anos, disse Valentina. Para o espólio, então. Os detalhes podem ser discutidos pelo advogado. Ela olhou para ele. Era a primeira vez, em quase 3 anos, que ela o via como ele realmente era. Não o Eduardo das noites sem gravata, não o Eduardo que falava sobre o pai com voz baixa na escuridão de um quarto. Esse Eduardo, o que estava de pé na sala dela com uma proposta preparada e uma saída cuidadosamente embrulhada como favor, era o Eduardo que havia sempre existido por baixo dos outros, esperando o momento certo para ficar em pé. Vou pensar, disse ela. Valentina, eu disse que vou pensar. Ela se levantou, foi até a porta e a abriu. Obrigada por vir. Ele ficou parado por um momento, então caminhou até a porta. Parou na soleira. Você vai falar com o advogado da família? Ela sabia que ele não estava perguntando sobre o advogado dela. Estava perguntando sobre o advogado da família Carvalho, o Dr. Rezende, que Eduardo havia mencionado como opção para agilizar as coisas quando ligara na quarta-feira, 2 dias antes, numa conversa que ela havia encerrado após 90 segundos. Não, disse ela. Eduardo saiu. Ela fechou a porta. Ficou de pé no meio da sala por um longo momento, então foi até a janela. Lá fora, São Paulo continuava em seu movimento perpétuo, os carros na avenida abaixo formando aquela corrente lenta e inevitável que era a cidade em qualquer horário do dia. Ela pensou no que Eduardo havia dito. Os detalhes podem ser discutidos pelo advogado. O advogado da família Carvalho era o Dr. Rezende, que havia trabalhado para os Carvalho por 22 anos, e que, segundo um artigo numa revista de negócios que Valentina havia lido uma vez por acaso, havia sido o responsável pela reestruturação societária do Grupo Carvalho há 8 anos, no momento em que Dona Lívia assumira o controle operacional após a morte do marido. Ela pegou o celular e procurou o número que havia salvo 3 semanas atrás, depois de 2 horas de pesquisa sobre escritórios de advocacia societária em São Paulo. Tinha procurado especificamente por alguém que não tivesse nenhuma conexão com os Carvalho. O telefone chamou 4 vezes antes de ser atendido. Escritório Andrade e Faria, disse a voz da recepcionista. Boa tarde. Gostaria de falar com o Dr. Matheus Andrade. Meu nome é Valentina Souza. Ele já me atendeu semana passada. Matheus Andrade tinha um escritório no 12º andar de um edifício na Berrine que não tentava impressionar ninguém, o que Valentina havia tomado como boa indicação quando o visitara pela primeira vez. Advogados que precisam impressionar pelos móveis geralmente têm menos para mostrar no trabalho. O escritório de Matheus tinha estantes com livros que pareciam ter sido realmente abertos, uma mesa sem enfeites desnecessários e uma janela que dava para o viaduto sem tentar transformar esse fato em algo que não era. Ele tinha 38 anos. Era magro com a magreza de quem esquece de comer quando está pensando em outra coisa e tinha o hábito de ouvir até o fim antes de falar, o que era menos comum do que deveria ser. Eduardo Carvalho veio te ver hoje, disse ele, não como pergunta. Como você sabia? Porque o escritório Rezende me ligou esta manhã pedindo informações sobre você. Isso só acontece quando alguém está prestes a fazer uma abordagem direta e quer saber o que você tem. Ele abriu uma pasta. O que ele ofereceu? Valentina resumiu a conversa. Matheus a ouviu sem interromper, fazendo apenas uma anotação quando ela mencionou a expressão acordo financeiro. Eles não sabem exatamente o que você tem, disse ele quando ela terminou. Se soubessem, não estariam oferecendo acordo. Estariam na justiça, ou tentando me assustar para que eu fosse para a justiça primeiro, no que seria uma posição mais fraca. Matheus ergueu os olhos da pasta e a olhou com a atenção específica de alguém que revisa mentalmente uma avaliação. Exatamente isso. Uma pausa. Você trabalhou com análise financeira há quanto tempo? 6 anos. Isso explica algumas coisas. Ele fechou a pasta. Valentina, preciso te perguntar algo diretamente. Seu irmão, você mencionou na semana passada que ele estava envolvido na origem da dívida que seu pai usou para documentar a transferência das cotas. Valentina ficou quieta. O envolvimento dele é algo que pode aparecer se isso chegar a uma disputa formal, disse Matheus. Não estou perguntando para te julgar. Estou perguntando porque preciso saber o que estamos protegendo e o que estamos expondo. Era a pergunta que ela havia evitado fazer para si mesma de forma direta desde que entendera o que os documentos significavam. Bruno tinha 32 anos. Era 6 anos mais velho que ela.
e havia passado os últimos 4 anos tomando decisões financeiras cada vez piores com uma confiança cada vez maior, que era a combinação mais cara que existia. Valentina havia coberto o que podia, pedido ao pai que cobrisse o que ela não podia, e o resultado dessa cadeia de proteções havia chegado até ela em forma de uma pasta de arquivo num armário de quarto de hóspedes. O envolvimento de Bruno não é criminoso, disse ela com cuidado. Ele tomou decisões ruins com dinheiro do negócio da família, decidiu coisas que não tinha autorização para decidir, mas não houve fraude dolosa. Não dolosa por parte dele, disse Mateus. Pelo que você me descreveu da origem da dívida, a estrutura que foi montada depois para cobrir o buraco é que tem os elementos mais problemáticos, e essa estrutura não foi criada por Bruno. Valentina ficou olhando para a janela que dava para o viaduto. Não. Por quem foi criada? Uma batida na porta do escritório interrompeu a conversa. A assistente de Mateus abriu a porta levemente. Doutor, desculpe interromper. A jornalista Fernanda Castro está na recepção. Ela não tem agendamento, mas diz que é urgente e que é sobre o Grupo Carvalho. Valentina e Mateus se olharam. Manda entrar, disse ele. Fernanda Castro tinha 40 e poucos anos, e o jeito de se mover de quem está sempre ligeiramente adiantada em relação à conversa em que está participando. Ela entrou no escritório com um tablet na mão e um sorriso profissional que não revelava nada sobre o que estava pensando. Doutor Andrade, e você deve ser Valentina Souza. Ela sentou-se na cadeira ao lado de Valentina sem ser convidada. Estou trabalhando numa reportagem sobre irregularidades na reestruturação societária do Grupo Carvalho em 2018. Seu nome apareceu nos meus documentos. Que tipo de irregularidades? Perguntou Mateus. O tipo que envolve a criação de uma empresa fantasma para absorver uma perda que deveria ter sido declarada publicamente e a transferência subsequente dessa perda para o passivo de uma pessoa física que não tinha plena ciência do que estava assinando. Fernanda olhou para Valentina. Seu pai? O ar no escritório ficou ligeiramente mais denso. O que você quer? Perguntou Valentina. Fernanda colocou o tablet sobre a mesa. Na tela havia a primeira página de um documento que Valentina reconheceu. Era parte da mesma estrutura que estava no envelope dentro do armário do seu apartamento, mas era uma versão diferente, com assinaturas que ela nunca havia visto. Tenho documentos que corroboram a sua situação. Em troca, quero exclusividade na história quando ela vier a público. Isso é chantagem, disse Mateus. Isso é jornalismo de impacto, disse Fernanda, sem piscar. Não estou pedindo que vocês criem a história. Estou pedindo acesso à história que já existe. Valentina olhou para os documentos na tela. Ali estavam as assinaturas que ela havia procurado. A assinatura de Lívia Carvalho no papel que criava a estrutura societária que havia sido usada para transferir a dívida de Bruno, disfarçada de reestruturação legítima, para o nome do pai de Valentina. Era a prova que faltava na cadeia. Era também a prova mais perigosa que existia, porque existir não era suficiente. Prova que aparece na hora errada, pelo canal errado, pode destruir tanto quem apresenta quanto quem está sendo protegido. Preciso de tempo para pensar, disse Valentina. Não tenho muito tempo, disse Fernanda. A história vai ser publicada com ou sem você. A diferença é que sem você, eu não tenho como proteger seu pai da narrativa que os Carvalho vão construir quando a reportagem sair. Valentina ficou olhando para a tela por um longo momento. O viaduto lá fora continuava com seu fluxo de carros lentos. Ela pensou em Bruno, que havia assinado os documentos que ela pedira sem fazer perguntas. Pensou no pai, que havia assinado outros documentos sem entender o que estava assinando. Pensou em Dona Lívia, que havia construído uma estrutura inteira sobre a suposição de que as pessoas mais fracas nunca teriam recursos para entender o que havia sido feito com elas. Dê-me 48 horas, disse Valentina. 36, disse Fernanda. Valentina não dormiu na quinta-feira à noite. Não foi ansiedade, mas cálculo. Ela tinha 36 horas, uma jornalista com documentos parciais, um advogado que ainda não sabia tudo e um irmão que havia assinado algo sem entender completamente o que havia assinado. Esses eram os elementos que ela tinha. A questão era em que ordem mover. Luz. Na sexta de manhã cedo, às 6h30, ela foi até a casa do pai. Seu pai, José Souza, tinha 61 anos e havia passado a maior parte da vida adulta num equilíbrio frágil entre a ambição suficiente para tentar e o medo suficiente para nunca chegar longe o bastante por conta própria.
Ele havia construído uma pequena distribuidora de materiais de construção em São Bernardo que funcionava razoavelmente bem por 2 décadas, até que Bruno havia convencido o pai a expandir para um ramo que não entendia, usando dinheiro que não tinham, num momento em que o mercado havia feito o oposto do que Bruno havia previsto com a confiança característica que substitui o conhecimento quando o conhecimento falta. A casa era um sobrado em Santo André, com jardim na frente que a mãe de Valentina havia cuidado até adoecer, e que o pai havia continuado cuidando depois que ela morreu, como forma de manter uma conversa com alguém que não estava mais lá para ouvi-la. As azaleias estavam floridas naquela manhã de junho, rosa e brancas, e Valentina parou um momento no portão para olhar, las antes de entrar. O pai estava na cozinha quando ela abriu a porta com a chave que sempre tivera. Ele a viu e soube imediatamente que não era uma visita comum. Os pais sabem disso, especialmente quando tem coisas que não disseram, e a filha tem a expressão de quem sabe que existem coisas não ditas. Valentina. Ele parou de mexer no café. Você está bem? Preciso te perguntar uma coisa, disse ela, sentando-se na cadeira que sempre havia sido a sua desde criança, a que ficava de lado para a janela. E preciso que você me responda completamente. Ele ficou de pé por um momento, depois se sentou também. A cafeteira apitou no balcão e nenhum dos dois se levantou para atendê-la. A Vega Participações, disse ela. Você me contou sobre a origem da dívida, sobre Bruno, sobre a necessidade de cobrir o buraco antes que os sócios descobrissem. Mas você não me contou quem montou a estrutura, quem criou a empresa que depois foi transferida para mim. O pai ficou olhando para a mesa. Pai, foi a família Carvalho, disse ele, por fim, com a voz baixa de quem está colocando no chão um peso que carregou longe demais. Foram eles que propuseram a estrutura. Dona Lívia. Ela disse que era uma solução limpa, que protegia todos. Ela apresentou como um favor. Sim, uma pausa. Ela disse que em troca, quando Eduardo e você se casassem, as participações voltariam para o Grupo Carvalho de forma natural, sem custo. Seria como se o dinheiro nunca tivesse existido como dívida. Valentina ficou em silêncio por um longo momento. O jardim do lado de fora da janela estava quieto e iluminado pela manhã fria, as azaleias imóveis no ar sem vento. E se eu não me casasse com Eduardo? Ela não falou sobre isso. Ou você não perguntou? O pai não respondeu. Valentina olhou para o rosto do homem que havia, ao longo de sua vida inteira, tentado fazer a coisa certa, sem nunca ter os instrumentos para entender completamente qual era a coisa certa. Era um tipo comum de tragédia, o suficiente para ser familiar, mas não o suficiente para deixar de doer. Existe um documento, disse ela, um que eu ainda não vi. Meu advogado acredita que existe um papel onde você reconhece ciência da natureza da dívida de Bruno, não a dívida em si, a origem irregular dela. O pai piscou. Pai, existe esse documento? Eles disseram que era para formalidades internas, disse ele, com a voz de quem está repetindo uma frase que ouviu e aceitou porque a alternativa de questionar lhe parecia inacessível, que era só para o arquivo deles, que nunca precisaria ser usado. Valentina fechou os olhos por um segundo. Era exatamente como Mateus havia previsto na manhã anterior, quando ela havia descrito a estrutura pela metade. Se existe um documento assinado pelo seu pai reconhecendo ciência, Dona Lívia tem um seguro. Ela pode usá-lo para dizer que seu pai era parte informada da operação e que a transferência das cotas para você foi uma tentativa de ocultar bens. A consequência lógica era que qualquer ação de Valentina para afirmar seus direitos seria retratada como cumplicidade numa operação fraudulenta. Era uma armadilha bem construída, não brilhante, mas sólida, do tipo que funciona porque é montada com antecedência suficiente para que as vítimas não reconheçam o que é até estarem dentro. Eu vou precisar desse documento, disse Valentina. A cópia que você tem. Valentina, não para destruí-lo. Ela abriu os olhos, para entender exatamente o que está escrito, porque a defesa contra um documento não é negá-lo, é mostrar o contexto em que foi assinado. O pai ficou olhando para ela por um longo momento, com aquela expressão específica que ela havia visto nele ao longo de toda a vida e que nunca havia conseguido nomear completamente, até agora entender que era o olhar de alguém que reconhece que a pessoa mais capaz de resolver o problema é a pessoa que deveria estar sendo protegida pelo problema e que isso é simultaneamente um alívio e uma vergonha. Ele se levantou, foi até o escritório pequeno que ficava aos fundos da casa e voltou com uma pasta. Colocou sobre a mesa. Está tudo aqui.
Ela abriu a pasta. O documento estava lá, na terceira página, com a assinatura do pai e com a data de 2 anos e 3 meses atrás. Ela tirou o celular e fotografou cada página, depois fechou a pasta e a empurrou de volta em direção ao pai. Guarda isso, disse ela. Não entrega para ninguém sem falar comigo primeiro. Nem para Bruno, nem para nenhum advogado que você não contratou você mesmo. E o Eduardo, ele ligou ontem. O que ele disse? Que queria conversar, que havia uma solução para tudo. O pai fez uma pausa. Ele pareceu preocupado. Ele está, disse Valentina, mas não com você. Ela saiu de Santo André às 8h30 da manhã e ligou para Mateus no carro. Transmitiu o que o pai havia dito. Mateus ficou em silêncio por alguns segundos, o que ela já havia aprendido a reconhecer como seu modo de processamento. O documento existe e é o que eu imaginei, disse ele, por fim. Isso muda as possibilidades. Dona Lívia tem munição legal, mas é munição de duplo corte. Para usar, lá, ela precisa trazer à tona toda a estrutura, o que expõe a própria participação dela na montagem. Ela só usaria se estivesse encurralada, disse Valentina. Exatamente. O que significa que a questão é quando ela se sente encurralada. E o que a faz se sentir encurralada? Uma assembleia de acionistas onde ela não controla o resultado. Valentina olhou pela janela do carro para a Via Anchieta, sob o sol da manhã. A próxima reunião ordinária do Grupo Carvalho é em 3 semanas. Eu sei. Estou olhando para o calendário agora. Mateus fez uma pausa. Valentina, se você aparecer nessa reunião como acionista, eles vão reagir antes. Você terá uma janela muito pequena entre o momento em que eles confirmam sua presença e o momento em que eles agem. Quanto tempo você precisa para preparar a documentação completa? Com o que temos agora? 12 dias. Com os documentos da Fernanda Castro? Ele hesitou. 6. Ela ficou quieta por um momento. Você acha que a oferta dela é boa-fé? Acho que ela tem o que diz ter. Jornalistas investigativos de peso não aparecem sem ter o que afirmam ter, porque o custo de aparecer sem ter é a credibilidade inteira. Outra pausa. A questão não é se os documentos dela são reais. A questão é o que ela faz com eles e quando. Se eu não aceitar o acordo, ela publica antes do tempo certo. É possível. E se eu aceitar, ela publica no momento que eu precisar. Também é possível. Mas você está dependendo da palavra dela sobre o timing. Valentina olhou para o trânsito à frente. Você conhece Fernanda Castro? De reputação. Ela é boa. É honesta com as fontes, dentro do que jornalismo investigativo permite ser honesto. Uma pausa. Mas ela é jornalista, Valentina. A história sempre vem primeiro para ela, não a sua proteção. Era uma distinção importante, e Valentina a registrou com o mesmo cuidado com que havia registrado cada detalhe ao longo das últimas semanas. Fernanda Castro poderia ser um aliado temporário com objetivos suficientemente alinhados para que a aliança valesse. Mas aliados temporários precisavam ser gerenciados com mais atenção do que adversários, porque adversários você podia calcular. Aliados temporários surpreendiam. Ela foi até a Berrine às 11 da manhã para a segunda reunião com Mateus da semana. Levou os documentos do pai. Ficaram juntos por 2h30, organizando o que tinham em ordem cronológica, mapeando as lacunas, avaliando o que precisavam da Fernanda e o que podiam obter por outros meios. Era quase 1 da tarde quando o telefone de Valentina tocou com um número que ela não reconhecia. Valentina Souza? A voz era masculina, com aquele tom levemente formal de quem está lendo algo enquanto fala. Sim, meu nome é Rodrigo Sampaio. Sou assistente jurídico do escritório Rezende. Uma pausa calculada. Adra, Lívia Carvalho gostaria de encontrar com você, pessoalmente, esta tarde, se possível. Valentina olhou para Mateus, que havia erguido os olhos do computador. Onde? No escritório do Dr. Rezende, na Faria Lima, às 3 da tarde. Ela cobriu o microfone e olhou para Mateus. Ele sacudiu a cabeça levemente, uma vez, o que significava, não vá. Ela descobriu o microfone. Pode dizer para Dona Lívia que prefiro um lugar neutro, não o escritório do advogado dela. Uma pausa curta. A senhora tem alguma sugestão? O lobby do Hotel Unique. Às 4. Outra pausa. Depois. Um momento. Silêncio de linha. 30 segundos. Confirmado. Ela desligou. Mateus estava com a expressão de alguém que acabou de ouvir uma decisão com que não concorda, mas reconhece como coerente. Você quer ir, disse ele. Preciso saber o que ela sabe.
Valentina guardou o telefone. E preciso que ela me veja, pessoalmente. Porque enquanto sou uma abstração para ela, sou mais fácil de subestimar. Eu vou com você. Não. Ela viu que ele ia argumentar e continuou. Ela não vai falar livremente se você estiver lá. E ela vai falar, Mateus. Pessoas que constroem armadilhas gostam de ver quem está preso nelas. Não resistem a esse momento. Mateus ficou em silêncio por um momento. Grava a conversa. São Paulo é estado de gravação consentida. Então diz que está gravando e que é para notas pessoais. Se ela recusar a conversa por isso, você tem a resposta que precisa sobre o que ela pretendia fazer no encontro. Valentina considerou isso. Bom ponto. O lobby do Hotel Unique tinha aquelas alturas de teto que fazem as pessoas baixar a voz instintivamente e as poltronas de couro escuro que servem mais para sinalizar que alguém pode estar à vontade do que para efetivamente deixar. Valentina chegou às 3h50, sentou-se de frente para a entrada, pediu água e ficou olhando para o espaço. Lívia Carvalho chegou às 4h02, o que significava que havia chegado ao hotel às 4h-10 e esperado para entrar 2 minutos depois do horário, porque pontualidade exata era para assistentes e 2 minutos de atraso eram para pessoas que controlam o ritmo de uma conversa. Ela tinha 63 anos e o porte que vem de décadas de ser a pessoa mais importante em qualquer sala, não de arrogância, mas de hábito incorporado, que é mais difícil de remover do que a arrogância. Seu cabelo era cinza claro, cortado precisamente, e ela vestia um blazer azul marinho sem um único vinco. Ela sentou-se na poltrona em frente a Valentina sem cumprimentos preliminares. Isso, por si só, era informação. Você gravou a saída de sexta, disse Dona Lívia. Não era uma pergunta. Não, disse Valentina. Mas estou gravando esta conversa, para notas pessoais. Posso parar se preferir. Ela posicionou o telefone sobre a mesinha entre as duas, com a tela visível. Dona Lívia olhou para o telefone por um momento. Depois ergueu os olhos para Valentina. E então aconteceu algo que Valentina não havia calculado completamente. Dona Lívia sorriu. Não o sorriso de alguém que está sendo graciosa. O sorriso de alguém que está, pela primeira vez em muito tempo, olhando para alguém que não está fazendo exatamente o que esperava. Você é mais interessante do que Eduardo me deixou crer, disse Dona Lívia. Ele tem esse efeito nas pessoas. Um silêncio. Depois. Vou ser direta. A posição que você ocupa agora é tecnicamente legítima. Meu advogado me confirma isso. Ela disse a palavra tecnicamente com a leveza de quem coloca uma pedra num prato de balança. Mas há contextos que complicam essa posição. O documento que seu pai assinou, por exemplo. Eu sei do documento. Então você sabe que existe uma interpretação razoável de que a transferência das cotas para você foi parte de uma estratégia para ocultar ativos que deveriam ter sido declarados. Existe essa interpretação, concordou Valentina. Da mesma forma que existe a interpretação de que a estrutura que criou essa transferência foi montada por uma terceira parte com o objetivo de criar exatamente essa ambiguidade para uso posterior. O sorriso de Dona Lívia não desapareceu, mas mudou ligeiramente, como uma luz que passa de direta para difusa. Você passou um tempo estudando. Tenho. O que você quer, Valentina? E essa pergunta, ao contrário das anteriores, foi feita com algo que se aproximava de interesse genuíno. Era a pergunta de alguém que havia passado a vida toda entendendo que a resposta honesta a essa pergunta revelava mais sobre uma pessoa do que qualquer outra coisa que ela pudesse dizer. Valentina ficou em silêncio por um momento. Quero que meu pai não seja destruído por algo que ele não criou. Dona Lívia a estudou. E em troca? Não há em troca. É o que quero. Valentina pegou o telefone da mesa, encerrou a gravação e se levantou. Obrigada pelo encontro. Ela saiu do hotel às 4h18, com a clareza de quem encontrou a última peça de um quebra-cabeça não onde esperava, mas onde fazia mais sentido que estivesse. Dona Lívia não havia proposto nenhum acordo naquela tarde, havia vindo para avaliar. E avaliações acontecem quando alguém ainda não está certo do que tem diante de si. Isso significava que Dona Lívia ainda não sabia sobre os documentos da Fernanda Castro. E isso significava que havia uma janela. Na calçada da Faria Lima, com o vento frio de junho levantando a barra do casaco cinza escuro, Valentina ligou para Mateus. Aceita a proposta da Fernanda Castro, disse ela, mas com uma condição. A publicação acontece depois da Assembleia de Acionistas, não antes. Ela vai aceitar isso? Ela vai, disse Valentina,
porque sem a Assembleia, ela não tem o final da história. E jornalistas investigativos não publicam histórias sem final. Do outro lado da linha, Mateus ficou em silêncio por um momento. Então disse, com um tom que ela não havia ouvido nele antes, que estava em algum ponto entre o profissional e o pessoal: "Você tem certeza do que está fazendo?" Ela olhou para a avenida cheia de carros brilhando sob o sol de inverno paulistano, frio e preciso como uma lâmina. "Não completamente", disse ela, "mas sei o suficiente." A convocação para a Assembleia Extraordinária de Acionistas do Grupo Carvalho chegou na manhã de segunda-feira, 10 dias depois do encontro no Hotel Lunique, e chegou da forma que documentos importantes frequentemente chegam, sem aviso, como se tivesse sido sempre inevitável. Valentina recebeu a notificação por e-mail às 8 da manhã, enviada automaticamente pelo sistema de gestão societária do grupo para todos os titulares de participação acima de 5%. O objeto da Assembleia, conforme descrito no documento, era a aprovação de reestruturação de capital e deliberação sobre participações existentes. Era, em outras palavras, a tentativa de fazer o que Eduardo havia tentado fazer com um acordo informal 3 semanas antes: consolidar as participações sob o controle direto da família Carvalho antes que a situação ficasse mais complicada do que já estava. Mateus ligou 2 minutos depois. "Você recebeu?" "Recebi." Valentina estava de pé na cozinha, com o celular no ouvido e a xícara de café na outra mão. Eles marcaram para sexta-feira, 4 dias. Uma pausa. "Valentina, isso é uma jogada agressiva. Eles estão comprimindo o prazo porque querem que você não tenha tempo de organizar uma resposta formal, ou porque estão com mais pressa do que estávamos calculando. O que dá no mesmo resultado prático para nós." Ele estava digitando enquanto falava. Ela ouvia o som das teclas. "Vou acelerar a documentação, mas preciso dos seus originais até amanhã de manhã. Tudo que você tem guardado." Ela pensou no armário com a chave guardada no fundo da gaveta. "Você tem até esta tarde. Esta tarde funciona." Uma pausa mais longa. "Valentina, quando você entrar naquela sala na sexta, tudo muda. Não tem como desfazer." "Oisai, então precisa entrar com certeza." "Não com quase certeza. Com certeza." Ela olhou pela janela para a avenida abaixo, onde São Paulo já estava em seu ritmo de segunda-feira, indiferente e contínuo. "Pode preparar os documentos", disse ela. Na quarta-feira à noite, Bruno apareceu no apartamento sem avisar. Ele era mais alto que ela, mais largo, com o rosto do pai mais a ansiedade da mãe, que era a combinação mais difícil de carregar porque tornava impossível separar onde terminava a herança genética e começava a escolha. Ele entrou quando ela abriu a porta e foi direto para a sala, virando-se para ela com a expressão de alguém que passou os últimos dias construindo uma conversa na cabeça e que agora não consegue encontrar o começo. "Eu preciso saber o que está acontecendo", disse ele. "O pai me ligou. Disse que você foi lá, que pegou documentos, que tem uma assembleia. Valentina, se você faz alguma coisa que envolva o nome da família e não me conta..." "Bruno." Ela fechou a porta. "Senta." "Não quero sentar." "Então fica de pé." Ela foi até a sala e sentou-se no sofá, olhando para ele. "O que eu vou fazer na sexta é usar uma posição que é legalmente minha para impedir que o Grupo Carvalho aprove uma reestruturação que os beneficia às custas de apagar a documentação da origem da minha participação." Às custas de apagar, ele parou, ficou olhando para ela. "Você está indo para uma assembleia do Grupo Carvalho?" "Sim." "Como acionista?" "Sim." Ele ficou em silêncio por um longo momento. O apartamento estava quieto, com o som distante da cidade entrando pelas janelas sem cortinas. "Quanto você tem?" 32% das ordinárias. Bruno piscou, passou a mão pelo cabelo, um gesto que ele fazia desde criança, quando algo estava muito além do que havia calculado. "Valentina, isso é..." Ele não terminou a frase. "É o que o pai me transferiu como quitação da dívida que você gerou", disse ela, sem dureza na voz, apenas precisão. "Não estou te culpando. Estou te explicando o que está documentado. Se isso vier a público, já vai vir." Ela o olhou. "A questão é como vem. Se eu entrar na Assembleia na sexta e usar essa participação para bloquear a reestruturação, a história que vem a público é a que eu controlo, com o contexto que eu controlo, com as assinaturas certas aparecendo na ordem certa." Ela parou. "Se eu não entrar, a história que vem a público é a que Dona Lívia controla. E nessa versão, o pai aparece como parte informada de uma operação irregular.
e você aparece como a origem disso tudo, sem contexto e sem defesa. Bruno ficou olhando para ela por um longo tempo, e em nenhuma dessas versões você aparece como vítima, disse ele por fim. Não. Por quê? Porque não sou vítima. Ela o olhou, sou a acionista. Ele ficou em silêncio. Depois, com a voz mais baixa, o que você precisa de mim? Que você não ligue para os Carvalho. Que você não fale com o Eduardo. Que você deixe eu fazer o que estou fazendo. Você não vai me pedir para assinar mais nada? Não. Ele assentiu, uma vez, devagar, como alguém que está aceitando um peso que é justo que carregue, mas ainda está aprendendo a posição correta para ele. Está bem, disse ele. Está bem, Val. Na sexta-feira de manhã, o céu sobre São Paulo estava encoberto com aquela cobertura baixa e cinza que a cidade usava no inverno, igualando tudo sob a mesma iluminação fria e democrática. Valentina acordou às 6, preparou café e ficou por 40 minutos sentada à mesa da cozinha, revisando mentalmente cada etapa do que estava prestes a fazer, não por insegurança, mas pelo mesmo motivo que pilotos revisam listas de verificação antes de um voo que já fizeram centenas de vezes, porque o hábito de verificar é o que distingue a competência da sorte. Mateus a encontrou no lobby do edifício sede do Grupo Carvalho às 8h40. O edifício ficava na Faria Lima, 20 andares de vidro e aço que refletiam o céu cinza em tons levemente mais escuros do que o original. Ele estava com uma pasta sob o braço e a expressão focada que ela havia aprendido a associar com os momentos em que ele estava presente de forma completa, sem a parte do processamento que ficava sempre trabalhando em segundo plano. Como você está? Perguntou ele. Pronta, disse ela. Eles subiram de elevador ao 18º andar, onde ficava a sala de reuniões do conselho. A recepcionista olhou para eles com a expressão de alguém que recebeu instruções sobre quem esperava ver ali e está fazendo o cálculo de quem são as pessoas à sua frente em relação a essas instruções. Posso ajudar? Valentina Souza, para a Assembleia Extraordinária de Acionistas. Valentina colocou sobre o balcão da recepção a notificação impressa que havia recebido por e-mail. Estou convocada como acionista. A recepcionista olhou para o documento. Depois olhou para Valentina. Depois pegou o telefone e discou um número interno, virando levemente o corpo de modo a falar em voz baixa. Valentina esperou. Mateus ficou ao lado dela, olhando para os quadros na parede com a atenção educada de alguém que não está ouvindo uma conversa que está ouvindo perfeitamente. A recepcionista desligou e voltou-se para eles com um sorriso refabricado de alguém que recebeu uma instrução que não esperava. Por favor, aguardem um momento. 2 minutos depois, a porta lateral da recepção abriu e Eduardo saiu. Ele estava de terno escuro e usava a expressão que Valentina já havia visto nele 3 semanas atrás no apartamento dela, mas agora com uma camada a mais, não apenas irritação pelo roteiro que saía dos trilhos, mas algo mais próximo da tensão de quem descobriu que o tabuleiro de xadrez tem uma peça que não havia mapeado. Ele olhou para ela, depois para Mateus, depois novamente para ela, Valentina. Ele abaixou a voz, mas não o suficiente para que não chegasse até a recepcionista. Isso não é necessário. Sou acionista convocada para uma assembleia, disse ela. Isso é exatamente o que é necessário. Você não entende o que está. Eduardo, a voz de Valentina era completamente neutra, da mesma forma que havia sido completamente neutra no salão 3 semanas atrás. E ele reconheceu esse tom de algum lugar nela que não havia prestado atenção quando poderia. Vamos entrar para a reunião. A sala de reuniões do conselho tinha uma mesa oval de mogno que acomodava 12 pessoas e estava, naquela manhã, ocupada por 9, 2 representantes de sócios minoritários, o Dr. Rezende como assessor jurídico, Eduardo e Dona Lívia. A cadeira na cabeceira estava vazia. Valentina entrou e foi sentar-se na cabeceira. Houve um silêncio de 4 segundos que ela sentiu físico, como pressão de ar. Dona Lívia, que estava ao lado da cadeira à esquerda da cabeceira, a olhou com uma expressão que passou por vários registros em rápida sequência. Surpresa, reconhecimento, cálculo. Eduardo ficou de pé perto da porta por um momento antes de ir para o seu lugar. O Dr. Rezende, um homem de cabelos brancos com a expressão de quem passou a vida inteira gerenciando situações para as quais não havia sido completamente preparado, olhou para Mateus. O senhor é Mateus Andrade, advogado da acionista Valentina Souza. Mateus colocou sua pasta sobre a mesa com a tranquilidade de alguém que chegou exatamente onde deveria estar.
Minha cliente exerce participação de 32% nas ações ordinárias do Grupo Carvalho através da Vega Participações S.A., conforme documentação em anexo. Ele abriu a pasta e distribuiu cópias ao redor da mesa com a eficiência de quem havia feito isso muitas vezes. O som das folhas de papel sendo abertas era o único som na sala. O presidente do conselho, um homem de uns 70 anos que Valentina reconhecia da foto no site do grupo, olhou para os documentos e depois para Valentina com a expressão de quem está reconciliando rapidamente o que pensava saber com o que está vendo. Dona Valentina, a Assembleia foi convocada para deliberação sobre reestruturação de capital. Estou ciente do objeto, disse Valentina, e exercerei meu direito de voto conforme minha participação. Dona Lívia colocou a caneta sobre a mesa com uma precisão que não era acidente. Antes de prosseguirmos, disse ela, com a voz calma e controlada de uma mulher que havia esperado décadas para ser a pessoa mais fria na sala em momentos como este, gostaria de registrar formalmente que a legitimidade da participação apresentada pela Dona Valentina está sob contestação. Com base em quê? Perguntou Mateus. Com base em que a transferência das cotas da Vega Participações para a Dona Valentina foi feita em circunstâncias que envolvem ciência documentada de operações financeiras irregulares por parte do pai da Dona Valentina, José Souza. Ela abriu a pasta que estava à sua frente e distribuiu cópias do documento que o pai de Valentina havia assinado 2 anos e 3 meses atrás. O que configura, potencialmente, uso de ativo com origem ilícita como instrumento de transferência patrimonial. A sala ficou quieta novamente. Era uma jogada elegante, e Valentina reconheceu a elegância nela como quem reconhece um movimento num tabuleiro que havia antecipado. Dona Lívia havia esperado exatamente até o momento em que Valentina estava dentro da sala, com a cadeira ocupada, para fazer o movimento. Não antes, porque antes seria uma ameaça. Depois do início da deliberação, porque seria tarde demais para a contestação ter efeito processual. Agora era o momento exato, o ponto de máxima pressão. Era também o momento que Valentina havia preparado durante 3 semanas. Doutor Rezende, disse Mateus, com a voz de quem está apenas conduzindo uma conversa técnica, a contestação de legitimidade de participação em Assembleia de Acionistas requer, pelo Código Civil e pela Lei das S.A., uma ação judicial prévia com liminar deferida. Uma declaração oral em Assembleia não tem o efeito de suspender direito de voto do acionista contestado. Ele olhou para o presidente do conselho. A deliberação pode prosseguir. Rezende olhou para os documentos que havia recebido. Depois olhou para Dona Lívia. O olhar entre os dois durou menos de 1 segundo, mas Valentina o registrou com a precisão de quem havia aprendido a ler esses olhares. Era o olhar de um advogado informando silenciosamente à cliente que ela havia chegado ao limite do que ele podia fazer por ela naquele momento. Dona Lívia manteve a expressão estável. Tudo bem, disse ela, então que se delibere. A proposta de reestruturação de capital foi apresentada pelo diretor financeiro em 12 minutos. Envolvia a consolidação de todas as participações minoritárias, a criação de uma nova classe de ações preferenciais sem direito a voto e a transferência do controle operacional efetivo para um comitê executivo de 3 membros, todos indicados pela família Carvalho. Quando chegou o momento da votação, o resultado foi 41% a favor, 32% contra, 27% abstenção. A proposta não passou. O silêncio que se seguiu era de outra qualidade do que todos os outros silêncios daquela manhã. Era o silêncio de um equilíbrio que havia durado décadas e que acabava de se deslocar de forma que ninguém na sala poderia fingir que não havia acontecido. Eduardo olhou para a mãe. Dona Lívia estava olhando para Valentina. E então Dona Lívia fez o que Valentina não havia calculado, mas que, em retrospecto, reconheceu como inevitável. Ela se levantou, lentamente, com a compostura intacta e disse, com a voz clara de quem está fazendo um movimento final num jogo que durou muito tempo, Valentina, você sabia, desde antes do noivado, da natureza das transações que envolveram seu pai, e não denunciou. Tenho 18 meses de registros de comunicação que mostram que você tinha acesso à informação e escolheu não agir. Uma pausa de duração milimétrica, calculada ao segundo. Se você quer usar essa participação, vai ter que explicar por que ficou em silêncio enquanto seu pai assinava documentos que ela diz agora que foram usados contra ele. A acusação pousou sobre a mesa como uma pedra sobre água. Valentina sentiu o peso dela.
Não como surpresa havia considerado essa possibilidade, mas como a confirmação de que Dona Lívia estava mais desesperada do que aparentava. Pessoas com uma posição sólida não revelam sua carta final numa reunião de conselho. Revelam quando sentiram o chão ceder. Mateus estava prestes a responder quando Valentina colocou a mão levemente sobre a mesa, um gesto mínimo que ele reconheceu como deixa comigo. Dona Lívia, disse Valentina, com a mesma voz que havia usado no salão 3 semanas atrás, serena e completamente presente, a senhora está certa de que eu sabia. Eu sabia desde o dia em que encontrei os documentos. E fiz exatamente o que qualquer pessoa faz quando descobre que alguém de quem gosta foi colocado numa posição vulnerável por pessoas com muito mais recursos. Juntei informação, procurei orientação jurídica e esperei o momento certo. Ela olhou para cada pessoa na mesa antes de voltar para Dona Lívia. Os 18 meses que a senhora menciona são os 18 meses em que sua família tentou me manter suficientemente próxima para que eu nunca precisasse ser tratada como o que sou. Uma acionista legítima com participação documentada e direito de voto exercido regularmente conforme a legislação. Ela fez uma pausa. O silêncio não foi conivência, foi paciência. A sala ficou quieta com a qualidade específica do silêncio que precede o fim de alguma coisa. Dona Lívia não respondeu imediatamente. Olhou para Valentina por um longo momento, e no rosto dela havia algo que Valentina só havia visto uma vez antes, brevemente, no hotel Unique, não raiva, não desprezo, mas o reconhecimento cauteloso de quem finalmente vê o que deveria ter visto antes. Depois ela sentou-se. A reunião foi encerrada pelo presidente do conselho às 11h42, com a proposta de reestruturação rejeitada e a necessidade de nova convocação em 30 dias para a deliberação de pauta alternativa. Os membros começaram a se levantar, a trocar palavras em voz baixa, a recolher suas papeladas com os movimentos de quem precisa de tempo para recalibrar. Eduardo parou ao lado de Valentina enquanto ela recolhia os seus documentos. Ele ficou em silêncio por um momento, e ela esperou. Você foi mais cuidadosa do que eu percebi, disse ele, por fim, com a voz de alguém que está fazendo um esforço genuíno para chegar a uma avaliação honesta, o que era, talvez, a coisa mais honesta que ele havia feito em toda a situação. Sim, disse ela. Ele assentiu uma vez, levemente, e saiu. Mas ao passar pela porta, Dona Lívia parou, virou-se e olhou diretamente para Valentina com uma expressão que não era derrota, mas era algo adjacente, a expressão de alguém que está redefinindo os parâmetros de uma luta que ainda não acabou. Os 18 meses de comunicação existem, Valentina, disse ela, com a voz baixa e direta de uma conversa só entre as duas. E existem peritos grafotécnicos e especialistas em metadados digitais que podem demonstrar que você tinha acesso pleno ao que estava acontecendo antes que seu pai assinasse qualquer coisa. Isso é uma narrativa que um promotor pode encontrar interessante. Uma pausa final. Pense bem no que faz a seguir. A porta fechou atrás dela. Mateus olhou para Valentina. Ela ficou de pé por um momento, com os documentos na mão, sentindo o peso daquelas últimas palavras assentar sobre ela com a precisão de quem as havia escolhido a dedo. Dona Lívia não havia terminado. A Assembleia havia sido um campo de batalha, mas a guerra tinha outra frente, e essa frente estava agora diretamente apontada para o que Valentina mais havia tentado proteger. Ela vai usar o documento do seu pai, disse Mateus, com voz baixa. Oisai. Valentina. Ele a olhou. Eu preciso de tudo. O que você ainda não me deu. Qualquer coisa que possa aparecer como lacuna. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, tem uma coisa. A coisa que Valentina ainda não havia dito era esta. 2 dias depois de encontrar os documentos originais na casa do pai, ela havia enviado uma cópia digitalizada para um endereço de e-mail que pertencia a uma pesquisadora de compliance financeiro chamada doutora Andréa Simões, que trabalhava para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e com quem Valentina havia tido contato 3 anos antes, quando a consultoria onde trabalhava havia prestado serviços para uma investigação setorial. Não havia enviado como denúncia formal. Havia enviado com uma mensagem de 3 linhas que dizia: acredito ter encontrado algo relevante. Não sei ainda o que fazer com isso. Estou guardando por precaução. Se eu não entrar em contato novamente em 6 meses, por favor ignore. 6 meses haviam se passado. Valentina havia esquecido de entrar em contato novamente. Ela contou isso para Mateus de pé na sala de reuniões vazia.
com a luz cinza do inverno entrando pelas janelas e a mesa de mogno, refletindo aquela luz de forma que fazia o ambiente parecer mais quieto do que era. Quando terminou, houve um silêncio de duração suficiente para que ela tivesse tempo de avaliar se havia cometido um erro. Você enviou documentação do Grupo Carvalho para um órgão regulador sem ser denúncia formal, disse Mateus, com a voz completamente neutra, o que ela havia aprendido a reconhecer como o tom que ele usava quando estava processando algo de dimensões maiores do que o esperado. Sim. Há quanto tempo? 16 meses. Antes do noivado ser formalizado publicamente. Sim. Ele ficou olhando para ela por um momento com a expressão de alguém que está revisando mentalmente o mapa de uma situação e descobrindo que a escala estava errada. Isso é, ele parou. Começou de novo. Se Andréa Simões registrou o recebimento, e se os documentos que ela recebeu são os mesmos que existem hoje no arquivo, isso estabelece que você não apenas descobriu passivamente, mas tomou uma ação cautelar 16 meses atrás. Uma pausa. Isso destrói completamente o argumento de Dona Lívia de que seu silêncio foi conivência. Não houve silêncio. Houve cautela com o registro. Eu não sabia que isso era o que estava fazendo, disse Valentina. Na época, eu estava apenas com medo de que algo desaparecesse. O motivo não muda o efeito legal. Mateus abriu o computador. Eu preciso ligar para a doutora Andréa Simões hoje. Ela pode não ter mais o e-mail. Se ela guardou, temos. Se não guardou, temos o registro de envio no seu e-mail, com data e hora. Ele estava digitando enquanto falava. Valentina, isso muda o que podemos fazer, não apenas defensivamente, também ofensivamente. Ela ficou olhando para ele. Como assim ofensivamente? Se há um registro de cautela enviado a um órgão regulador 16 meses atrás, e se esse órgão recebeu e arquivou a comunicação, isso não é apenas uma defesa contra a Dona Lívia, é também a base para uma comunicação formal agora, com toda a documentação complementar que coletamos desde então. Ele ergueu os olhos do computador. Uma denúncia formal ao CAD sobre práticas societárias irregulares, com documentação completa e linha do tempo estabelecida, é uma coisa que Dona Lívia não pode processar como questão interna da família. O ar na sala mudou de qualidade, da mesma forma que muda quando uma janela é aberta num quarto fechado, não dramaticamente, mas de forma que não há como não perceber. Isso vai expor meu pai, disse Valentina. Sim. Mateus não suavizou a resposta. Mas há uma diferença entre aparecer como parte passiva e mal informada de uma operação, com um advogado presente e documentação de contexto, e aparecer como item num relatório de investigação iniciado por outra parte. Uma pausa. A primeira é desconfortável. A segunda é perigosa. Ela ficou olhando para a mesa por um longo momento. A madeira de mogno tinha aqueles veios que percorriam a superfície em linhas que nunca eram exatamente paralelas, sempre ligeiramente divergentes, como se a árvore tivesse crescido com uma ideia de direção que o tempo havia alterado gradualmente. Você está me dizendo que proteger meu pai agora significa expô-lo de forma controlada antes que outra pessoa faça isso sem controle. É isso. E você acha que ele vai entender isso? Mateus ficou em silêncio por um momento. Acho que você vai explicar de uma forma que ele consiga entender. Ela assentiu, uma vez, devagar. Liga para Andréa Simões. A ligação para Andréa Simões aconteceu às 12h45, com Valentina ao lado de Mateus na sala dele na Berrine. Andréa Simões era uma mulher de voz precisa que, quando ouviu o nome de Valentina Souza, ficou em silêncio por exatamente 3 segundos antes de dizer: eu guardei o e-mail. E abri um registro interno, que é procedimento padrão para qualquer comunicação de potencial irregularidade recebida, mesmo informalmente. O registro existia. Estava datado. Continha os documentos originais que Valentina havia enviado. Andréa Simões ouviu o resumo da situação atual com a atenção focada de quem está fazendo cálculos enquanto escuta. No final disse: para formalizar uma comunicação agora, com a documentação complementar, vou precisar de 1 semana para encaminhar internamente, mas posso emitir uma confirmação de recebimento da comunicação anterior já hoje. Isso tem validade como evidência de linha do tempo. Por favor, disse Mateus. A confirmação chegou por e-mail às 14h. Era um documento de 4 linhas com carimbo do órgão, mas aquelas 4 linhas representavam a diferença entre uma posição defensiva e uma posição de iniciativa. Às 2h30, Mateus ligou para o Dr. Rezende.
A conversa durou 11 minutos. Valentina ficou de pé junto à janela, olhando para o viaduto enquanto ouvia apenas o lado de Mateus. As perguntas formuladas com a precisão de quem está colocando peças no lugar, as respostas que não eram dadas, mas que ela conseguia imaginar pelo silêncio de Mateus. E por fim, Dr. Rezende, vou enviar um documento por e-mail nos próximos 20 minutos. Por favor, transmita à sua cliente antes do fim da tarde. Ele desligou e ficou olhando para a tela do computador por um momento antes de começar a digitar. Vou preparar uma carta formal, informando sobre o registro no CAD e sobre nossa intenção de formalizar a comunicação na semana que vem, disse ele, sem erguer os olhos, com cópia da confirmação de recebimento da Andréa Simões. Isso dá a Dona Lívia a oportunidade de se antecipar. Isso dá a Dona Lívia a oportunidade de escolher. Ele parou de digitar e a olhou. Valentina, se ela quer que o pai de você apareça como parte informada de uma operação fraudulenta, ela pode fazer isso, mas agora ela sabe que se fizer isso, vai fazer dentro de uma investigação formal onde a própria participação dela na montagem da estrutura está documentada. Uma pausa. Alguém que monta uma armadilha não quer ser examinada de perto. Esse é o paradoxo da posição dela. Ela pode não recuar. Não, pode não recuar. Ele voltou para a digitação, mas vai escolher com plena informação. E pessoas que constroem estruturas para controlar os outros geralmente preferem não ser o assunto do controle dos outros. A resposta de Dona Lívia chegou não por e-mail, mas em pessoa, às 4 da tarde, quando ela apareceu no escritório de Mateus sem agendamento, com o Dr. Rezende ao lado e a expressão de alguém que havia feito o cálculo e encontrado um resultado que não era o que esperava, mas era o único que havia. A assistente de Mateus entrou na sala onde Valentina estava aguardando com os documentos organizados. Dona Lívia Carvalho está na recepção. Valentina e Mateus se entreolharam. Manda entrar, disse ele. Dona Lívia entrou com Rezende e ficou de pé no centro da sala, olhando para Valentina com aquela expressão que havia visto antes no Hotel Unique, mas agora sem a camada de avaliação estratégica, era apenas o olhar direto de uma mulher que havia passado décadas movendo peças e que estava pela primeira vez numa posição em que todas as peças restantes tinham donos que ela não havia reconhecido há tempo. Sente-se, disse Valentina. Dona Lívia sentou-se. Rezende ficou de pé. Mateus ficou de pé. A sala tinha aquela qualidade de pressão barométrica que os ambientes adquirem quando as pessoas dentro deles estão todas contendo algo. Você foi ao CAD, disse Dona Lívia. Eu fui há 16 meses, disse Valentina. Informalmente, por precaução. Formalizo na semana que vem com documentação completa. Isso vai expor seu pai. Meu pai vai comparecer como parte passiva com representação jurídica completa e contexto documental que demonstra que ele foi induzido a assinar o que assinou por uma terceira parte que controlava a informação. Valentina manteve a voz no mesmo tom de toda a tarde, neutro, preciso, sem performance. A terceira parte vai aparecer com a autoria da estrutura inteira. Dr. Rezende pode confirmar o que isso significa em termos de responsabilidade. Rezende ficou em silêncio. Dona Lívia olhou para ele por um segundo que foi, em si, uma resposta. O que você quer, disse Dona Lívia. E dessa vez a pergunta não tinha a abertura curiosa que havia tido no Hotel Unique. Era a pergunta de uma negociação, e era a primeira vez que Dona Lívia a colocava nesses termos diretamente. Que o nome do meu pai não apareça em nenhum documento ou declaração pública como parte informada da operação. Valentina abriu a pasta sobre a mesa. Em troca, a comunicação ao CAD se limita à estrutura societária e às práticas do Grupo Carvalho. Não há menção a indivíduos específicos da família na comunicação inicial, apenas as entidades jurídicas. Ela deslizou um documento pelo centro da mesa. Isso está escrito aqui. Mateus preparou. Dona Lívia olhou para o documento. Não o pegou imediatamente. Ficou olhando para ele com os olhos baixos, e Valentina notou, pela primeira vez, algo que nunca havia notado nela antes. As mãos de Dona Lívia, sobre a mesa, tinham aquela levíssima tensão nos nós dos dedos que as pessoas não sabem que estão revelando quando estão tentando não revelar nada. E a participação, disse Dona Lívia, permanece comigo. Eduardo, a participação permanece comigo. Valentina a olhou. Não é negociável. Outro silêncio. Rezende colocou a mão sobre a mesa e deslizou o documento em direção a Dona Lívia. Ela o olhou por um longo momento. Depois, devagar, o pegou. Vou precisar de 24 horas, disse ela. Tem até amanhã às 10 da manhã.
disse Mateus. Dona Lívia se levantou. Rezende também. Ela foi até a porta e ali parou, com a mão na maçaneta, sem se virar. Ficou em silêncio por um momento que tinha aquela qualidade de transição, de um estado de coisas que ainda existe e outro que ainda não existe, os dois presentes ao mesmo tempo pelo tempo de um silêncio. Então disse, com a voz baixa e sem nenhum dos elementos performáticos que havia usado ao longo de toda a tarde, você teria sido uma boa nora. E saiu. Rezende seguiu-a. A porta fechou. Valentina ficou de pé por um momento, olhando para a porta fechada. Então se sentou na cadeira, devagar, como alguém que acabou de carregar algo por uma distância longa e está colocando no chão pela primeira vez. Mateus ficou de pé do outro lado da mesa por um momento. Ela vai assinar, disse ele. Oh, Isai, como você sabe, porque ela não teria vindo pessoalmente se não fosse assinar. Valentina olhou para os documentos sobre a mesa. Pessoas que mandam advogados ainda estão negociando. Pessoas que vêm elas mesmas já decidiram. Mateus ficou em silêncio por um momento. Depois foi até a janela, do mesmo lado onde ela havia ficado durante boa parte da tarde, olhando para o viaduto com seus carros, que continuavam em movimento constante e indiferente. Você vai ligar para o seu pai esta noite? Sim. Vai ser uma conversa difícil. Tenho tido muitas conversas difíceis nas últimas semanas. Ela começou a recolher os documentos, organizando-os na pasta com os movimentos metódicos de quem tem o hábito de deixar as coisas no lugar. Fico mais boa nisso toda vez. Houve um silêncio entre eles que não era o silêncio de falta de coisas a dizer, mas o silêncio de duas pessoas que estiveram muito ocupadas com o conteúdo das palavras por tempo suficiente para que o silêncio entre elas tivesse adquirido uma qualidade própria. Valentina fechou a pasta e a ergueu do lado da mesa. Mateus. Ele se virou da janela. Obrigada, disse ela. Por não, ela fez uma pausa pequena. Por não me perguntar em nenhum momento se eu tinha certeza de que valia a pena. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para ela com aquela atenção completa que ela havia notado desde a primeira reunião. Eu sabia que você tinha, disse ele, desde a primeira vez que veio ao escritório. Uma pausa. Pessoas que chegam preparadas quase sempre valem a pena. Quase sempre. Há exceções. Mas você trouxe documentos organizados em ordem cronológica, com notas de rodapé, na primeira reunião. Isso elimina a maioria das exceções. Era a coisa mais próxima de leveza que haviam trocado em semanas e chegou de forma completamente natural, sem esforço, como a temperatura de uma sala que foi aquecendo gradualmente, sem que ninguém acendesse deliberadamente um aquecedor. Valentina sentiu algo soltar dentro do peito, não dramaticamente, mas com a discreta firmeza das coisas que foram mantidas no lugar por tempo demais e que, quando finalmente são liberadas, revelam que o peso que faziam era maior do que parecia de fora. Posso te fazer uma pergunta não profissional? Disse ela. Pode. Por que você continuou com isso? Depois de entender a dimensão, você poderia ter me encaminhado para um escritório maior, com mais estrutura para esse tipo de caso. Mateus ficou em silêncio por um momento, com o olhar indo para a janela e voltando para ela. Porque escritórios maiores teriam dito para você fazer um acordo na segunda semana. A estrutura deles não tolera bem incerteza no resultado. Uma pausa. Eu funciono diferente. Como você funciona? Prefiro saber o que é certo e trabalhar para que o resultado acompanhe isso, do que saber qual resultado é mais provável e trabalhar para que o que é certo caiba dentro dele. Ele disse isso com a leveza de quem está descrevendo uma preferência de método, não fazendo uma declaração, nem sempre dá resultado. Mas quando dá, é o resultado que devia ser. Valentina o olhou por um momento. Eduardo me disse uma vez que o mundo real não funciona assim. Eduardo estava certo para o mundo que ele construiu ao redor de si mesmo. Mateus pegou a jaqueta do encosto da cadeira. Mas mundos são construídos. Não é lei física. A ligação para o pai aconteceu às 7 da tarde, de dentro do carro, enquanto o motorista seguia pela Faria Lima em direção ao Itaim. São Paulo à noite tinha aquelas luzes que transformavam tudo em reflexo. Os carros, as janelas dos edifícios, a chuva fina que havia começado sem aviso, como costumava fazer. O pai atendeu no terceiro toque. Ela ouviu o som de televisão ao fundo que foi diminuindo enquanto ele se afastava para um lugar mais quieto, o que era o gesto de alguém que esperava uma conversa importante. Ela contou tudo. A ligação para Andréa Simões, o registro que existia, a visita de Dona Lívia ao escritório de Mateus, o documento que estava sobre a mesa, as 24 horas de prazo.
Contou com a precisão que havia aprendido a usar com o pai, clara o suficiente para que ele entendesse sem simplificada, a ponto de deixar lacunas. O pai ficou em silêncio por um longo tempo depois que ela terminou. A chuva fina batia levemente no telhado do carro. Você foi ao CAD há 16 meses, disse ele, por fim. Sim, para me proteger, para registrar o que tinha. Não sabia ainda como usar. Valentina. A voz do pai tinha aquela qualidade específica que ela havia ouvido poucas vezes na vida. A qualidade de alguém que está chegando a um entendimento que deveria ter chegado antes e que está fazendo isso sem defesa, sem desculpa, com apenas a clareza do reconhecimento. Eu deveria ter sido eu. Deveria ter sido eu que foi ao cartório, que procurou o advogado, que registrou os documentos. Uma pausa. Fui fraco onde você teve que ser forte. Isso não é, pai. Ela o interrompeu com gentileza. Você assinou o que assinou para cobrir o Bruno. E Bruno fez o que fez sem entender o quanto custaria. E eu fiz o que fiz porque era o que eu podia fazer com o que eu tinha. Ela olhou pela janela para as luzes da cidade passando na chuva. Isso não é fraqueza de nenhum de vocês. É só o que aconteceu. Eu devia. Vai haver uma conversa com um advogado que vou indicar na semana que vem. Você vai a essa conversa. Vai responder o que perguntarem. E vai sair de lá com o nome limpo. Ela fez uma pausa. Isso é o que eu preciso de você agora. Outro silêncio. Mais longo. Depois. Está bem. Dorme bem, pai. Valentina. Uma última pausa. As azaleias estavam bonitas essa manhã. Sua mãe teria gostado de ver você hoje. Ela ficou com o telefone na mão por um momento depois de desligar, olhando para a tela apagada enquanto a chuva continuava batendo suavemente no telhado, e sentiu aquela coisa específica que é simultaneamente perda e presença, a sensação de alguém que não está mais lá, mas cuja ausência tem uma forma tão definida que ocupa o mesmo espaço que a presença ocuparia. A confirmação chegou às 9h40 da manhã do dia seguinte, por e-mail enviado pelo Dr. Rezende. Dona Lívia Carvalho assinava o acordo nos termos propostos e informava sua intenção de renunciar ao cargo de presidente do Conselho Consultivo do Grupo Carvalho na próxima reunião ordinária, por razões pessoais e de saúde. Mateus encaminhou o e-mail para Valentina com uma única linha. Conforme esperado, ela estava na cozinha do apartamento quando o e-mail chegou, com o café recém-feito e a janela aberta para o ar frio da manhã de sábado. São Paulo em sábado tinha um ritmo diferente. Não lento, porque a cidade nunca era lenta, mas com uma qualidade diferente de movimento, como se as mesmas peças estivessem se movendo num padrão levemente mais espaçado. Ela ficou de pé junto à janela por um longo momento com a xícara nas mãos, sentindo o vapor do café subindo contra o rosto. Depois pegou o casaco cinza escuro do cabide junto à porta, o que tinha os botões de chifre, e o colocou sobre os ombros sem abotoar. Lu foi até o sofá, sentou-se, e por alguns minutos não fez nada além de ficar quieta, deixando que o silêncio tivesse o espaço que havia faltado nas últimas semanas. O telefone tocou. Era Mateus. Recebi o e-mail, disse ela quando atendeu. Recebi também. Uma pausa. Como você está? Era uma pergunta simples, e simples era o que ela precisava. Bem, disse ela. Estranhamente bem. Não é estranho. Você fez o que veio fazer. É que sempre achei que chegando ao fim de algo assim eu sentiria mais. Ela olhou pela janela para o céu que estava naquela manhã, levemente mais claro do que nos dias anteriores, o cinza com uma qualidade diferente, mais próxima do branco. Sinto, mas ela procurou a palavra. É quieto. Silêncios depois de coisas grandes costumam ser assim. Ela ficou em silêncio por um momento. Você já teve uma situação como esta? Não o caso em si. O silêncio depois. Uma vez. Ele fez uma pausa que tinha a textura de alguém que está avaliando quanto de uma coisa dizer. Há 3 anos, quando saí do escritório onde trabalhava antes, tinha descoberto que o sócio principal estava representando 2 lados de uma mesma negociação sem que nenhum dos clientes soubesse. Levei 6 meses para juntar documentação suficiente para ir à OAB. Uma pausa. Quando o processo foi encerrado, achei que ia sentir mais também. Senti quieto. E depois do quieto, trabalhei, disse ele, com uma leveza que não era distância, mas familiaridade, a leveza de quem está confortável com o próprio percurso, e fui montar meu próprio escritório. E como está o escritório? Pequeno. Uma pausa. Mas é o certo. Ela sorriu.
e o sorriso era diferente de todos os que havia dado nas últimas semanas, sem nenhuma das camadas que os outros continham. Não o sorriso do Salão dos Carvalho, que havia sido uma declaração, não o sorriso do Hotel Unique, que havia sido uma leitura, não o sorriso da Sala do Conselho, que havia sido uma contenção. Era apenas um sorriso. Mateus, você quer tomar café? Uma pausa de duração suficiente para não ser precipitada e curta o suficiente para não ser hesitante. Onde? Aqui. Tem o café bom e uma janela com vista para uma avenida que é exatamente tão barulhenta quanto deveria ser num sábado. Isso soa como a melhor oferta que recebi esta semana. Foi uma semana com muitas reuniões ruins. A barra está baixa. Às vezes a barra baixa trabalha a nosso favor. Ela desligou e ficou por um momento olhando para o casaco cinza escuro sobre os ombros. Os botões de chifre que havia abotoado sozinha num salão cheio de pessoas que esperavam vê-la desmoronar. Depois se levantou e foi até a cozinha colocar mais água para o café. 3 semanas depois, numa segunda-feira de manhã, Valentina foi até a sede do Grupo Carvalho pela última vez. Não havia reunião de conselho nesse dia. Não havia convocação. Havia apenas a mesa de recepção no 18º andar, que ela se aproximou, e a recepcionista que a olhou com a expressão reconfigurada de alguém que havia processado, nas semanas anteriores, a informação de que o equilíbrio de forças que conhecia havia mudado de forma que não havia como desfazer. Bom dia, disse Valentina. Vim buscar os documentos originais que entreguei na Assembleia de semana passada. O protocolo de retirada foi confirmado pelo Dr. Rezende. A recepcionista verificou o sistema, confirmou e foi buscar os documentos. Enquanto esperava, Valentina ficou de pé junto às janelas que davam para a Faria Lima, olhando para a avenida 20 andares abaixo. Era um dia límpido, o tipo de dia de inverno paulistano que aparecia poucas vezes e que tornava a cidade temporariamente mais nítida do que seu hábito, as linhas dos edifícios definidas contra o azul raro do céu. A recepcionista voltou com os documentos. Valentina os verificou, assinou o protocolo de retirada e colocou a pasta debaixo do braço. Obrigada, disse ela. Saiu pelo elevador, atravessou o lobby e saiu para a calçada. O sol bateu no rosto com aquela qualidade específica do sol de inverno, presente claro, sem o peso do verão. Ela não olhou para trás para o edifício. Havia um café a 2 quarteirões com seu combinado de encontrar Mateus para revisar os documentos da comunicação formal ao CAD, que seria protocolada naquela tarde. Ela caminhou em direção a ele com as mãos nos bolsos do casaco, o casaco cinza escuro que havia comprado com o primeiro salário do emprego que conseguira sem ajuda de ninguém, os botões de chifre frios sob os dedos, São Paulo se movendo ao redor dela com a indiferença constante que era, de certa forma, a única lealdade verdadeira que a cidade tinha para oferecer a qualquer pessoa. O café estava cheio com o movimento de segunda-feira e cheirava a café e pão de queijo e aquela fumaça levemente doce que as máquinas de expresso fazem quando estão trabalhando no volume certo. Mateus estava numa mesa perto da janela, com a pasta aberta e o celular na mão e o cabelo ligeiramente despenteado da forma que tinha quando estava focado em outra coisa e não havia prestado atenção no cabelo, que era quase sempre. Ele ergueu os olhos quando ela entrou e fez aquele gesto mínimo de reconhecimento que as pessoas fazem quando veem alguém que esperavam e estavam genuinamente satisfeitas de ver aparecer. Ela foi até a mesa, colocou a pasta, sentou-se. "Os documentos?" perguntou ele. "Aqui." Ela abriu a pasta e deslizou as folhas em direção a ele. Tudo em ordem. Ele começou a revisar. Ela pediu café. A luz da manhã entrava pela janela num ângulo oblíquo que pegava a mesa de forma que metade estava em sombra e metade em luz, e Valentina ficou olhando para esse limite por um momento enquanto esperava o café. "Valentina." Ela ergueu os olhos. "Tem uma linha aqui que está diferente do que mandei para você revisar." Mateus apontou para o 3º parágrafo da carta de protocolo. "Você mudou a redação." Ela olhou. Havia de fato trocado uma frase. A versão anterior dizia: "A comunicante não tinha ciência plena dos riscos legais ao fazer a comunicação inicial." Troquei por "a comunicante fez a comunicação inicial como medida preventiva de boa-fé, com base nos documentos disponíveis naquele momento." Mateus ficou olhando para a mudança. "A minha versão era juridicamente mais defensiva. A minha é mais verdadeira." Ele ficou olhando para a página por um momento. Depois ergueu os olhos para ela. "Você tem razão." Pegou a caneta e fez a anotação de aprovação na margem.
Fica assim. O café chegou. A revisão continuou. Fora, São Paulo seguia seu ritmo de segunda-feira com a seriedade de quem tem muito a fazer e nenhuma paciência para se distrair com qualquer coisa que não seja o que precisa ser feito. Ninguém na calçada olhava para o 18º andar de nenhum edifício. Ninguém estava esperando que ninguém desmoronasse. E Valentina estava sentada numa mesa perto de uma janela, tomando café, com os documentos certos nas mãos e a certeza não de que tudo havia saído como planejado, porque nem tudo havia saído como planejado, mas de que as escolhas que fazia sobre o que proteger e o que deixar para trás eram, finalmente, inteiramente suas. O casaco estava no encosto da cadeira. Desta vez, ela não estava com pressa de ir a lugar nenhum.